Olá, crianças, como vocês estão? Tudo bem? Hoje é nossa aula de português e nós vamos falar de um outro gênero textual, tá? Vocês já perceberam que quase toda aula a gente vem trabalhando um gênero diferente? Isso porque nós temos uma infinidade de gêneros textuais, que são tipos de textos diferentes. Tudo que se fala, que se vê, é possível de se escrever e se tornar um gênero textual. Como, por exemplo, quando a gente vai para o médico que recebe uma receita e depois você compra o remédio, lá dentro da caixa de remédio tem uma bula. Vocês já viram as bulas de remédios? Aquela bula é um texto instrucional, sabia? Quando a gente compra um aparelho de TV, um liquidificador ou qualquer que seja o eletrodoméstico, ou produto de maneira geral, vem, sabe o quê? O manual de usuário. Aquele manual, ele é um texto instrucional. E hoje, a Tia Cris trouxe para vocês conhecerem um outro tipo de texto instrucional. E é um tipo de texto que vocês já conhecem, eu creio, né? E que vocês já utilizam em casa com a mamãe ou com a vovó de vocês. Vamos lá? Vamos saber o que a gente vai conhecer hoje? Olha só, gente, vamos saber o que significa, o que é uma receita, tá bom? Que também é um texto instrucional. Vamos estudar esse gênero, vamos ver quais são as partes da receita. Vamos fazer a análise linguística com o estudo das palavras, algumas palavras que foram utilizadas na receita de hoje e vamos realizar a atividade do dia. Vamos lá? Vamos começar? Olha só, para a gente começar, o que é uma receita? Nós precisamos saber o que é e a partir de hoje vocês não vão mais esquecer. Receita é um texto que mostra as instruções necessárias para a preparação de pratos e comidas, que também é classificado como texto instrucional. Por que instrucional, Tia Cris? Porque traz instruções, o modo de fazer, né? O modo de preparar. São instruções, certo? Assim como eu falei para vocês do manual do usuário, o manual de usuário da TV. Como é que eu vou ligar a TV? Como é que eu vou programar a TV, ou que seja a geladeira ou o celular. Então, sempre antes da gente começar a utilizar um produto, a gente vai fazer a leitura do manual do usuário. E claro, antes da gente preparar uma receita diferente, preparar um alimento, um prato, nós precisamos olhar, ler a receita, certo? E aí eu pergunto para vocês, você conhece esse tipo de texto? Vocês já viram a mamãe lendo aqui uma receita para preparar, por exemplo, um bolo, uma torta, um salgado diferente? Já viram? Legal! Onde vocês encontram esse tipo de texto? Vocês já olharam uma caixa de leite condensado? Geralmente, ela traz uma receita. Na embalagem de arroz, traz a receita. Na embalagem de leite, na embalagem do coco ralado. Em vários produtos alimentícios, eles trazem na sua embalagem receitas. Mas também existem livros de receita. Existem revistas destinadas à culinária que também trazem inúmeras receitas, tá bom? E claro que na internet nós temos acervo incomensurável de receitas que vocês podem estar pesquisando junto com a mamãe de vocês, tá bom? E para que serve essa receita? A Tia Cris já até falou, ela serve para que a gente possa se organizar para preparar um prato, para preparar uma comida, uma bebida, algo que a gente não tem costume de fazer, certo? Porque quando a gente decora, quando a gente memoriza a receita, aí a gente não precisa mais utilizá-la, certo? Só com ela aqui, ó, guardadinha na nossa cachola. E vocês já testaram alguma receita em casa? Vocês já fizeram alguma receita com a mamãe de vocês, ou com a vovó, ou com alguém? Qual foi a receita que vocês fizeram? Vocês lembram? Lembrem aí, perguntem à mamãe aquele dia que você foi ajudá-la na cozinha.
Como foi? Foi legal? Foi. Com quem vocês fizeram? Foi com a mamãe? Foi com a titia? Vocês já fizeram brigadeiro? Já? E pipoca doce? E deu certo? Legal, muito bem. A sua família, na sua casa, vocês têm alguma receita especial? Uma receita que seja de família? Pergunte para a mamãe de vocês, tá bom? Às vezes a mamãe tem uma receita guardada lá naquela caixinha de recordações que vem da sua tataravó. E aí ela tem sempre guardada para quando ela precisa lembrar daquela comida, ó, que faz parte da tradição da família de vocês. Então vocês podem estar conversando depois da nossa aulinha com a mamãe para saber dessas receitas especiais de família, tá bom? Olha só, aqui a tia Cris trouxe uma foto de uma família produzindo uma torta. Então todo mundo pode ajudar, tá? Vocês podem ajudar a preparar um prato especial, mas vocês podem também ajudar a mamãe a preparar a comida do dia a dia, tá? Peçam para ajudar a mamãe, que isso vai ser muito importante, muito legal. E agora eu quero que vocês adivinhem qual é a receita que eu trouxe hoje para vocês conhecerem. Vamos adivinhar? Olha só o meu cenário. Eu tenho aqui, que objeto é este? Um liquidificador, um copo e banana. O que será que dá para fazer com um liquidificador e uma banana? Será que é uma bananada? Será? Será que é um suco de banana? Sabe o que é? Olha só, gente, é uma vitamina de banana. Parabéns para quem acertou, para quem adivinhou. Então, vamos conhecer o texto instrucional, a receita da vitamina de banana? Vamos lá? Olha só, eu trouxe aqui a receita completa, tá bom? Vitamina de banana. Olha só, bem aqui tem ingredientes. Quais são os ingredientes? O que são ingredientes? É o material que nós vamos precisar para preparar a receita, certo? 3 bananas, meio litro de leite, 4 colheres de açúcar e a gente vai realizar o modo de preparo. Corte as bananas em pedaços, coloque-as no liquidificador com açúcar e o leite, bata até formar uma mistura homogênea e está pronta a vitamina. É só degustar. Mas olha só, já nós vamos continuar falando sobre essas partes da receita. Antes, eu quero que vocês me mostrem, apontem com o dedinho, onde está o título da receita. Vocês lembram que o título é o nome do texto? Então, onde está o título do texto? Ele fica embaixo ou ele fica em cima? Isso, em cima. Olha só o título, eu vou circular, tá bom? Vitamina de banana é o título desta receita, certo? Vamos observar agora este título. Olha só, vitamina de banana. Eu tenho aqui o título em letra de forma, certo? Mas eu também trouxe as duas palavras principais na letra cursiva, vitamina e banana. Vamos estudar estas palavras? Vamos analisá-las? Olha só, vitamina. Qual é a primeira letra da palavra vitamina? A primeira letra que vem bem no início é a letra... Isso, a letra V. Olha só, vitamina começa com V. Me diga outra palavra que começa com V. Vida. Muito bem. Olha só, gente. E banana começa com que letrinha? Nós já estudamos essa letra. B. Muito bem, é a letra B de banana. Outra palavra que começa com B. Bola, boneca, Barbie. Vocês lembram da nossa aulinha do B?
Gostei de ver. Agora eu quero saber, olha só, essas duas palavras, elas têm sílabas iguais, sílabas idênticas. Não é no início da palavra, não é no meio da palavra, é na última sílaba. Presta só atenção. Vitamina, na, olha só, na, vitamina, banana, viu? Vocês estão vendo como a última sílaba é idêntica na palavra vitamina e na palavra banana? Olha que legal que é essa nossa língua, não é, gente? Interessante. As palavras, elas começam com letras diferentes, tem quantidade de letras e consoantes e vogais diferentes e terminam com a mesma sílaba. Que coisa, hein? Agora, nós vamos fazer a contagem das letras, certo? Da palavra vitamina e da palavra banana. E a tia Cris trouxe aqui para vocês as duas palavras de acordo com as consoantes e as vogais, que a gente vem vendo desde o início das nossas aulas. As consoantes pintadas de azul e as vogais pintadas de vermelho. Então, ó, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, certo? Vitamina. Vamos ver quantas letras tem e quantas vezes a gente abre a boca para falar a palavra vitamina. Vamos lá? Vamos contar as letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha só o número 8 aparecendo. E quantas vezes eu abro a boca para falar a palavra vitamina? Vamos lá nos dedinhos? Pode ser apontando, pode ser colocando aqui no queixo e pode ser batendo palma, tá bom? A tia Cris vai fazer assim que fica mais fácil para vocês visualizarem, certo? Olha só. Vitamina. 4 vezes. Muito bem. E vamos contar quantas letrinhas tem a palavra banana? Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 letras. E quantas vezes eu abro a boca para falar a palavra banana? Banana. 3 vezes, olha só. Muito bem, vocês estão ficando craques na análise linguística, sabia? Agora, olha só, vamos voltar para o nosso texto. Nós temos aqui duas partes do texto de uma receita. Geralmente, a receita traz essas duas partes principais, que é, além do título, traz os ingredientes e o modo de preparo. Às vezes, nesse modo de preparo, você vai encontrar outra escrita, vai encontrar modo de fazer, tá? Mas quer dizer a mesma coisa. É a forma como a gente vai realizar o procedimento da produção do alimento, certo? Então, olha só, vamos ver a primeira parte da receita. Ingredientes. Olha só o nome, ingredientes. Quais são mesmo os ingredientes desta receita? Olha só, gente, 3 bananas, meio litro de leite e 4 colheres de açúcar, certo? Anotem aí que vocês podem fazer a vitamina de banana mais tarde, tá bom? Agora, vamos para a segunda parte da receita? Vamos lá? Olha só o modo de preparo. Modo de preparo. Olha só, gente. Corte as bananas em pedaços. Coloque-as no liquidificador com o açúcar e o leite. Bata até formar uma mistura homogênea. E está pronta a vitamina. É só degustar. É muito fácil, não é? Fazer esta receita. Então, além da vitamina de banana, vocês podem estar substituindo a
fruta vocês podem fazer com abacate, vocês podem fazer com maçã, vocês podem fazer com manga. E aí vai depender do gosto e do critério de vocês, certo? Além do título e das duas partes principais que nós temos na receita, que são os ingredientes e o que mais? E isso, o modo de preparo. Nós temos também, sabe o que? A imagem. A imagem, ela é muito importante, vocês sabiam? Porque às vezes a pessoa pensa, como será que vai ficar essa vitamina? Será que os pedaços vão ficar da banana aparecendo ou não? Então, é importante que tenha uma imagem, uma foto de como que fica o prato pronto, certo? E aí, vocês podem agora convidar a mamãe de vocês, ou a titia, ou a vovó, ou o papai, para preparar essa vitamina, tá bom? Agora não, mais tarde, depois da nossa atividade do dia, certo? Olha só, agora eu pergunto para vocês, esta receita, ela é fácil ou ela é difícil? O que vocês acham? Ela é muito fácil, não é? Muito fácil, gostei de ver. Olha a próxima pergunta. Quantas partes tem esta receita? Tem 4 partes? Tem 3 partes? Ou tem 2 partes principais? Quais são? Isso, muito bem. 2 partes. E quais são elas? Os ingredientes, não pode esquecer. E o modo de preparo, certo? Agora eu pergunto para vocês. Quais os ingredientes usados nesta receita, na receita da vitamina de banana que a tia Cris apresentou para vocês? Banana, leite e sal. Banana, açúcar e mel. Banana, açúcar e leite. Muito bem, olha só. Banana, açúcar e leite. Gostei de ver. Agora, vocês lembram das letras que nós estudamos desde o início das aulas na TV? Então, observe a parte do texto modo de preparo e encontre palavras com as letras que nós já estudamos, certo? Nós vamos procurar as palavras com P, B, D, T, F, V e C. Vamos lá? Vocês me ajudam? Olha só, eu coloquei as letrinhas aqui coloridas para que vocês possam estar observando que as palavras vão mudar de cor, certo? Olha só, com a letra P, olhem bem direitinho para a TV. Vocês estão vendo alguma palavra com a letra P? Olha bem aqui em cima, olha. Preparo, não é? P, começa com P. Tem também pedaços. Tem o que mais? Tem pronta. Muito bem. Com B, com a letra B, o próprio nome já tem uma palavra com a letra B, não é? Qual é a palavra? Banana. Olha aqui, bananas. Com a letra B. Vocês encontraram? Gostei de ver. E agora, com a letra D, lá no nome modo de preparo, tem 2 palavras com a letra D. Olha só. Modo, dó. E de preparo, D. Certo? E tem também a última palavra do texto, degustar. Começa com D. E com a letra T, eu tenho palavras com a letra T? Tenho, só não são iniciadas com a letra T. Então vamos olhar. Tem corte, tem bata, tem leite, está, degustar, vitamina, pronta. Eita, gente, quantas palavras com a letra T, não é? Olha só. E com a letra F? Tem com a letra F? Tem sim, olha só. Formar. Começa com a letra F. E com a letra V? Isso é muito fácil, tia Cris, porque tem uma palavra bem no início do texto da receita que começa com V, que é qual? Vitamina. Vamos ver se tem a palavra vitamina? Olhem aí, observem.
Eita, vocês acharam primeiro que eu. Vitamina, olha só, vitamina, muito bem. E com a letra C? Tem? Então agora, a atividade de casa de vocês, tá bom? Vocês vão copiar no caderno de português uma receita com a ajuda de um adulto. Pode ser a vovó, pode ser a titia, a mamãe, quem vocês quiserem, certo? Mas não deixem de copiar, porque isso vai ser muito importante para o treino de vocês da escrita, tá bom? E também da leitura de vocês, certo? Então, gente, fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês e até na nossa próxima aula, tá bom? Tchau, pessoal! Olá, crianças, tudo bem? Então, hoje aqui, novamente, na nossa aula de língua portuguesa, o tema hoje é muito interessante, que talvez você já até tenha acompanhado sua mãe de vez em quando a fazer alguma delas. E o que é que eu estou falando? Sobre receita. Gênero textual, receita, que é o nosso tema de hoje, né? Como é que eu faço como é que eu conheço, como é que eu faço, como é que eu posso, digamos assim, acompanhar, né, as instruções que esse tipo de texto me dá. Então, como é que faz? Como é que eu vou fazer? É importante a gente aprender. Sabe por que é importante a gente aprender esse gênero textual receita? Né? As receitas. Que a receita que nós estamos falando aqui é a receita culinária, né? Onde sua mãe prepara aí as gostosuras para você. Tá? É importante para a gente reconhecer esse texto em qualquer lugar. Vocês lembram que nós já estudamos fábula, bilhete, ditos populares, lista, não é? Então você já tem um conhecimento e poder, né, diferenciar esses textos um do outro, né? O que um tem de particularidade diferente do outro, porque cada um tem as suas especificidades, tá? Cada um apresenta características próprias, tá? Então você vai ter que saber identificar esses textos, porque esse texto aí vai convidar alguém. Esse texto aí está falando de alguma história acontecendo em algum lugar? Ou ele está nos dando instruções para que a gente possa realizar alguma coisa? Então, por isso que é importante a gente estudar todos esses gêneros textuais. E nós vamos estudar, como eu disse, as receitas, né? Então, primeiro, o que é uma receita, né? A gente precisa entender o conceito de receita para que a gente possa compreender o restante, tá? E daí identificar de um texto ou outro. Então, receita, né? São orientações que ajudam as pessoas a prepararem uma determinada comida, né? Uma comida que deseja fazer. Pode ser um bolo, pode ser um arroz, pode ser um feijão, até fritar um ovo com certo estilo, né? Como diz a história. É um processo que vai a algumas instruções, né? Tem ovos pochê, ovos mexidos, aí como é que eu faço isso? Então tem algumas instruções que a gente precisa seguir para poder realizar a comida, né? Fazer essa comida, tá certo? Então nós já sabemos então que receita são essas orientações, né? Aqui, ó, orientações que ajudam as pessoas a prepararem uma determinada comida, tá? Um prato, né? Interessante, gostoso, né? Então, quando você chega em casa que sua mãe preparou toda aquela comida, é lógico que ela não fez assim, né, de uma hora para outra, mas ela planejou. Primeiro, porque tem que ter algumas coisas importantes para executar, tá? E aí as instruções estão nesta receita. Então, primeiro, de todos os textos que nós estudamos, a gente tem que também entender para que ele serve, tá?
Então, os textos, eles estão aí, mas eles têm uma função de comunicar, logicamente, mas tem suas determinadas funções específicas, tá? Então, para que a receita serve? Né? Para mostrar as instruções necessárias para preparar uma determinada comida desejada, ó, né? Instruções, é importante isso aqui, ó. Ele é um texto que vai instruir a gente a preparar, tá? Ele vai dar as instruções para a gente seguir, né? O passo a passo para que a gente possa executar a receita que deseja, tá? Uma pipoca doce, uma pipoca gourmet, né? Depende do que você deseja preparar, bolo, né? Sanduíche, tudo isso aí vai dentro de uma receita. Muito bem. Agora, essas instruções, elas são marcadas pela presença de verbos. Você já ouviu falar em verbos? Você sabe o que é verbo? Então, nós vamos compreender um pouquinho porque eles estarão dentro da nossa receita. Mas o que são verbos, né? Eu coloquei bem aí para você, ó. O que são verbos, né? Então, vamos lá. São palavras que indicam ações de alguma coisa que eu tenho que realizar, que eu tenho que fazer, tá? Digamos assim, ó, pular. Então, pule 3 vezes. Então, você vai fazer essa ação aí de pular. Esse pular aí é o verbo, tá? Então, eu tenho alguns exemplos aqui para vocês de verbos que aparecem nas receitas, tá? Comumente aparecem nas receitas. Podem ter outros? Podem, né? Mas eu trouxe apenas alguns para que você tenha ciência, né? Ou seja, saiba o que aparece lá, que tipo de verbos são esses, né? Então, eu tenho aqui para você, ó. De repente está lá, misture a farinha de trigo com o chocolate. Aí tá ali, ó, misture. Então, eu vou lá e vou misturar. Essa é a ação de misturar, né? Outra palavrinha que comumente aparece, junte, ó. Junte o leite e a farinha. Então, eu estou colocando aqui. Estou juntando, colocando no mesmo lugar, né? Juntar, para depois eu misturar. Outra palavrinha que aparece, coloque 3 ovos. Aí vai lá, quebra os ovos, né? E joga lá dentro também. Então, vamos colocar. Então, o verbo colocar está presente nas receitas. Acrescente, ó, né? Tá lá, você tá batendo na batedeira lá o bolo, aí depois acrescente 1 colher de óleo. Aí você vai lá e acrescenta, ou seja, coloca, né? 1 colher. Acrescentar é juntar, colocar, né? Misturar lá o óleo com o que já está sendo colocado lá, batido, né? Pegue, né? Também são palavras, né? Essas palavras que eu mostrei para vocês são algumas das que aparecem nas receitas, né? Geralmente são elas que aparecem lá, tá? Podem ter outras? Pode, depende da receita, tá? Depende do que vai se fazer, tá? Para que possa ter a palavra lá corretamente, né? Bem, e onde é que nós encontramos essas receitas? Certo? Nós já vimos, né, o que é uma receita, para que ela serve e agora, aonde é que eu encontro essas receitas? Onde é que elas estão? Onde é que eu posso ir para poder olhar, observar e fazer uma delas? Onde é que elas estão? Então vamos lá. Você pode encontrar essas receitas em livros de receitas, tá? Então tem livros, você pode ir numa livraria, né, ou nas bancas de revistas e comprar um livro de receitas, tá? E aí você pode ir lá observar quais são e escolher um e fazer, né? Tem também em jornais, tá? Em alguns jornais tem lá um encarte dentro do jornal que tem lá uma parte que dá essas receitas, né? Então, você pode observar em jornais que também apresentam receitas culinárias, ok? Então, em jornais também a gente encontra as receitas. Nós também encontramos receitas na internet.
É só ir lá no Google, né? Colocou lá, doce de leite, como fazer doce de leite. Aí vem lá, ó, os links todos para que você realize a receita corretamente, tá? E siga os passos para fazê-la. Então, nós temos aí também receitas na internet. E na internet a gente encontra milhares de receitas, né? De todos os tipos, para todos os gostos, né? Encontramos também em aplicativos em celulares, tá? Tem lá, você pode baixar esse aplicativo só de receita e tem lá, né? Como eu coloquei aí para você na imagem, receitas de sopas saudáveis, né? Ou detox, ou fitness, né? Que as pessoas agora querem emagrecer, né? Querem ter... Na verdade, é uma vida saudável. É importante a gente ter a vida saudável, né? Se vai emagrecer, se precisa emagrecer, ótimo, tá? Mas a questão maior é a saúde. Então, as receitas... Tem receitas que vão favorecer a saúde e tem receitas que a gente precisa maneirar um pouquinho, né? A gente não vai comer todos os dias, por exemplo, macarrão, por exemplo, né? Todo dia, todo dia, todo dia. Não, a gente tem que variar a comida que a gente come para que a gente possa ter os nutrientes todos corretamente, né? Para que possa favorecer a nossa saúde. Então, em aplicativo de celular, você também pode ter receitas, né? Bem, em rótulos de embalagens de produtos também temos, gente. Ó, eu trouxe para vocês um exemplo aí de um produto que atrás, eu até abri a caixa aí, ó, peguei a caixa aberta e mostro para vocês aí. Lá atrás da caixa tem uma receita de um bolo de cenoura, que utiliza esse produto aí. Então, nas caixas de produtos também a gente encontra algumas receitas até legais, umas receitas gostosas para a gente fazer. E às vezes muito simples, sem muitos ingredientes, né, difíceis de encontrar, digamos assim, tá? E fáceis de fazer em menos tempo também, tá? Bem, então nós já vimos aí o que é uma receita, né? Para que ela serve e vimos também onde nós podemos encontrá-las. Agora, nós vamos saber um pouquinho sobre elas, né? Quais as características deste gênero textual, né? O que ele traz, né? Quais são as características da receita? Você já viu uma receita de perto? Já trabalhou com esse tipo de texto? Pois bem, nós vamos ver agora como é que é uma receita, né? E quais são essas características. Primeira delas, gente, não tem receita nenhuma que deixe de ter o nome, tá? Todas elas têm nome, que a gente chama de título, tá? Uma receita tem um título. Por quê? É preciso eu saber qual é o título da receita para eu saber identificar dentre muitas aquela que eu quero fazer. Tá, se todas lá não tem nome, fica mais difícil de eu achar. E aí, eu vou ter que ler todas elas tintim por tintim para poder achar? Não, com o título fica mais fácil de eu identificar a receita que eu desejo fazer. Então é importante ter o título na receita, né? Os ingredientes, lógico, né? Nós estamos falando de como fazer uma comida, então preciso ter ingredientes. Ingredientes são os produtos que eu vou utilizar nessa receita, né? Quais são eles? Quantidade, quantas, né? Isso é importante também, tá? Para que a gente possa fazer a comida corretamente. Modo de preparar. O modo de preparar é lógico, eu tenho todos os ingredientes, e aí? Como é que eu vou fazer? Se eu não sei como misturar tudo isso, como é que eu faço? O que eu coloco primeiro? O que eu coloco depois? Então, o passo a passo vai me explicar. Então, o tempo de preparo é importante, porque tem receitas que são em menos tempo e tem receitas que são em mais tempo. Então, é preciso dizer lá na receita quanto tempo eu vou gastar para realizar essa receita aí, ou no forno, quanto tempo ela vai ficar no forno ou sobre o fogo. Então, isso é importante. Bem, então agora nós vamos observar uma receita, né? Eu coloquei aí, ó, a receita é brigadeiro tradicional. Então, o brigadeiro tradicional é o título dessa receita, tá? É o nome, tá? É preciso observar sempre.
Depois nós temos aí os ingredientes, ó. Os ingredientes são os produtos que serão usados na receita. Então eu tenho aí uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de manteiga, 4 colheres de sopa de chocolate em pó, depois chocolate meio amargo ao leite para que você possa enfeitar. E aqui embaixo nós temos o modo de fazer, ó. O passo a passo para que eu possa realizar essa receita de forma correta e eu não ter nenhum problema, né? Muito bem. E essas palavrinhas que eu estou circulando são aqueles verbos que eu falei para vocês, ó, leve, apague, transfira, coloque, né? Tá fazendo com que você realize essas ações, tá certo? E aí, também nós temos aqui o rendimento. Lembra do rendimento? Eu tenho que saber para quantas pessoas esse brigadeiro tradicional vai poder ser servido, tá? Porque é importante para eu poder ter uma ideia. Porque senão, dependendo, eu posso fazer mais ou deixar na quantidade que está. Entendeu? Então, o rendimento também está dentro da receita, para que a gente possa entender. Você vai fazer uma festa do seu aniversário, então você vai ter que saber quantas pessoas vão para que você possa realizar a receita, tá certo? E a receita está lá dizendo, é 30 brigadeiros. Se você vai convidar 40, é melhor que você duplique a receita para que dê mais, para que não falte na sua festa, tá certo? Então, o que nós vimos hoje? O que é uma receita, a função da receita, né? E quais as características da receita. Vendo isso, você vai saber identificar esse texto em qualquer lugar que ele estiver, tá certo? É importante sempre observar as características. E aí, como falei, é o rendimento. Bem, hoje foi sobre a receita. Na próxima, nós vamos trazer outro tipo de gênero textual, para que a gente possa criar aí um conhecimento vasto sobre esses gêneros e saber identificá-los em qualquer lugar que vier, tá? Na minha prova ou numa prova que venha ser colocada para vocês. Ok? Um abraço e até a próxima aula. Tchau! Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Hoje eu trouxe para vocês o uso do C e do C cedilha. Vamos lá? Vamos começar com essa primeira gravura aí. Como que é o nome dessa primeira gravura? É o coração, coração. Como é que escreve coração? Coração. Muito bem. Vamos agora para a segunda gravura. Eu trouxe 3 gravuras para vocês. Segunda é um laço. Olha como é que eu escrevo a palavra laço. E a terceira... Alguém conhece essa flor? É uma foto de uma flor, mas ela tem um nome, né? Alguém conhece? É uma açucena. É uma açucena. Observe o nome dessas 3 gravuras aí. O que que elas têm em comum? Nós temos aí 2 coisas que têm em comum. Um é a letra A. Nós temos letra A nas 3. Mas existe outra escrita aí, outra letra, né? Que é comum entre as 3. Percebe? Qual é? Vocês já viram em alguma outra palavra? Olha só, vou marcar. Alguém sabe que letra é essa? Que sinal gráfico é esse? C cedilha, né? A gente chama assim, C cedilha. É o C com a cedilha embaixo. Vamos ver aqui, ó. Laço e açucena. Todos 3 têm em comum, além da letra A, claro, o C com a cedilha embaixo. Muito bem. Vocês já usaram essa cedilha em algum lugar, em alguma outra palavra? Já? Para que ela serve? Para que serve a cedilha? Vou mostrar aqui para vocês, ó.
A cedilha, ela serve para quando eu quero, né? Quando a letra C tem o som de S, mas aquele som lá de sapo, ó, esses sons, tá? Então, a cedilha, ela vem embaixo da letra C quando a palavra, né? Quando no caso o C tem o som de S. Toda vez que eu coloco esse tracinho embaixo que a partir de hoje eu vou chamar de cedilha, porque agora eu já conheço, já sei como é o nome, eu leio, né, com o som de S, tá bom? Olha só, cedilha, ele faz com que a letra C fique com o som de S, tá bom? Então, a partir de hoje, todas as vezes que você encontrar esse tracinho embaixo da letra C, você vai ler com o som de S, tá certo? Será que a cedilha vai acompanhada de todas as vogais? Porque a letra C, né? Então ela faz a sua família silábica também, né? Agora eu pergunto para vocês, será que é permitido colocar cedilha em todas, acompanhada de todas as vogais? O que vocês acham? Não, né? Vou mostrar bem aqui para vocês quais são as letras, quais são as vogais que eu posso colocar cedilha, ó. A, O e U, tá? Então a cedilha, ela só pode ser acompanhada dessas 3 vogais aí, tá bom? Somente dessas 3 vogais. Exemplo de palavras: criança, olha só de vermelho aí a cedilha com o A, né? Sa, criança, tá vendo? Então, vamos lá para a próxima. Caroço, caroço, olha aí o cedilha com o O, tá? Então, aí de vermelho. E a outra, açúcar, açúcar, olha aí o su, tá? Então, vocês percebem que aí a letra C, mas ela tá com o tracinho embaixo, que a partir de hoje a gente chama de cedilha. Por isso que a gente diz assim, ah, é o C cedilha, né? Então, o C acompanhado da cedilha, tá bom? Para poder fazer com que esse meu C tenha som de S. Pronto, muito bem. A, então a cedilha ela pode ser acompanhada do A, do O, do U. Então, ela não pode vir com o E e nem com o I, tá? Eu vejo aí alguns escritos, às vezes quando a gente tem assim um tempinho de olhar as redes sociais, e eu fico assim aterrorizada o quanto que as pessoas erram de colocar a cedilha acompanhada do E, principalmente na palavra você. É um erro constante que eu vejo e não pode acontecer, porque hoje vocês não vão mais fazer isso, se já fizeram algum dia, porque vocês agora estão sabendo que o cedilha, né, que a cedilha, ela não vem acompanhada do E. Então eu botei aí um sinalzinho aí de proibição, tá? Então o E, ele não pode estar formando sílaba lá com a cedilha, tá bom? Não pode. E nem o I, tá? Por quê? Porque quando a gente estudou, né, que vocês estudaram lá no 2º ano e no 1º, a família da letra C, a gente viu que o C com o E, ele já faz o Sé, ele já tem o som de Sé, do S, né? Então ele não precisa da cedilha, tá? E nem o I. A cedilha, ela só veio para colocar o som de S no Sá, né? Só e Su. E I já tem esse som, então não precisa. Olha só. Exemplos: acerola, né? Aquela fruta lá que a gente gosta e que tem bastante vitamina C e que a gente deve tomar sempre o suco. Acerola. Cela. Cinema, ó, com si. Cinema. E saci. Então são exemplos de palavras que tem o sé e o si, tá? Então observem embaixo aí, acerola. Observe embaixo, não tem a cedilha, porque, como eu falei para vocês, eu não preciso da cedilha aí, porque ele já tem o som de S, tá? Toda vez que o C vem acompanhado do E e o C vem acompanhado do I, ele já tem o som de S, então ele não precisa desse complemento da cedilha, tá certo? Muito bem. Então, outra coisa que é proibido que você não vai ver, ó, proibido colocar cedilha no início de palavras. Então, você não encontra palavras cujo o início dela seja com a letra C acompanhada da cedilha.
tá? Então a cedilha sempre vai estar no meio da palavra, ela nunca está no início, tá bom? Então, por exemplo, a palavra sapo começa com sa, olha o som. Eu não vou ter dúvida que é com S, por quê? Não pode ser com cedilha, né? Porque é no início da palavra, então não pode, tá certo? Muito bem. Olha só aqui o exemplo. Cebola, olha a palavra cebola. Cebola começa com C, né? Então, como eu vi lá no início aí dessa imagem, eu não posso, né? Não devo colocar cedilha acompanhado com E. Então, cebola tá lá no início da palavra, eu já sei que não tem a cedilha. E a outra, cipó. Olha só o si aí, tá? Então, não tem a cedilha porque primeiro que começa no início da palavra, né? Ela tá lá no iniciozinho. E também não pode ser porque vem acompanhado do I. Então, o C já tem som de S, certo? Muito bem. Até aí, tranquilo? Agora eu vou mostrar para vocês, fazer uma atividadezinha aqui com vocês. Eu vou colocar algumas imagens e embaixo vai ter o nome dessas imagens. E nós iremos completar, tá certo? Ou com C, ou com C acompanhado da cedilha, tá bom? Vamos lá. Olha aí. Essa primeira imagem aí. O que vocês me dizem? É o quê? Fumaça. Fumaça. Cedilha, né? Fumaça. A próxima aí. Poço. Poço. E aí? Poço. Poço. Olha aí a cedilha, né? A próxima. Cebola. Cebola. Olha lá no início. Tem duas regrinhas, né, do uso da cedilha que eu posso levar em conta. A primeira tá no início. Se tá no início, eu não coloco a cedilha. E a segunda é porque vem o E logo depois. Se vem o E logo depois, o C vem sem a cedilha. Pronto. A próxima aí é calça. Calça, que a gente coloca, né? Às vezes para ir para a escola. Calça. Olha só. Calça, cedilha. E bicicleta. Bicicleta. Olha aí. O si aí de bicicleta. Ó. Tem o i, né? Então eu não preciso colocar a cedilha, tá bom? E a próxima, nós temos mais aqui mais cinco imagens aí com as palavras pra gente completar. Vamos lá. Alguém conhece essa primeira? Essa primeira aí, ela é muito importante na nossa alimentação. Alface. Alface. E aí, é o C ou é a cedilha? C. Muito bem. Palhaço. Palhaço. Quem não gosta, né, de ver a apresentação do palhaço? Vamos lá. Cedilha. Palhaço. Olha só, tem o O, né, e o SO tem som de S, né? Então, eu vou colocar a cedilha debaixo da letra C. Bacia. Bacia. E a palavra bacia? Tem logo depois é o I, né? Então, eu não vou colocar a cedilha, eu vou colocar o C sozinho. Então, bacia. Bacia. A próxima. Cipó. Olha aí, mais uma vez. Iniciou a palavra, não coloque cedilha. Lembra lá da regra? Proibido colocar cedilha no início da palavra? Pronto. Então, cipó. E também tem... Aí logo depois é o I, né? Então, cipó. Muito bem. E braço. Braço. Olha só aí o braço. 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 Então, braço é com cedilha, né? Olha só. Ele está acompanhado do O. Então, alface é só a letra C. Palhaço é com cedilha, né? Que é o O. Bacia é com o C sozinho, sem a cedilha, porque é o I, né? E a gente já viu que o C e o Si não precisam. Embaixo aí, cipó. Além de começar, né, a palavra, também vem acompanhado do I. Então, eu não coloco cedilha. E braço. Braço, também aqui braço, no caso, eu tenho que colocar cedilha porque ele é acompanhado do O. E sabemos que o O, ele tem que levar a cedilha, senão fica braco, né? Muito bem.
Então, cuidado para vocês não confundirem e esquecerem a cedilha. Olha só o que acontece quando eu esqueço a cedilha em algumas palavras. Veja aí. Ó, força, né? Quando você faz assim, você está mostrando que tem força. Olha só, força. Olha a cedilha aí. Força. E se eu não colocar a cedilha aí? Vai ficar como? Olha só. Vocês conhecem esse objeto aí? Forca. A gente gosta de brincar de forca, né? Com aquelas palavras. Forca. Então, com a cedilha, força. Sem a cedilha, forca. Olha só, muda totalmente o significado da palavra. Olha a importância da cedilha aí numa palavra. Tá? Então, se você for colocar e esquecer a cedilha, você não está escrevendo força, você está escrevendo, na verdade, forca. Tá? Vamos para a segunda aí. Caça. Caça. Olha só. Caça. Se você esquecer a cedilha, vai ficar totalmente diferente o significado. Vamos ver aqui? Caca. Caca. Tá vendo o emoji aí? Ó, caca. Então, eu não quero dizer caca, né? Na frase, talvez eu esteja dizendo caça, né? Meu tio foi à caça, né? Pronto. Vamos para a próxima. Eu trouxe aqui mais algumas palavras que, se a gente esquecer a cedilha, muda o sentido da palavra, ó. Porção aí de batatinha frita, né? Ei, garçom, me dê uma porção de batata frita. Ó, porção. Se eu esquecer a cedilha da porção, eu vou ter um porcão. Olha só. Se eu esquecer a cedilha, eu vou ter um porcão. E eu não quero falar porcão, né? Quero falar porção, tá? Próxima. Olha aí. Taça. Uma taça, né? Aquele copo bonitinho que tem um pezinho assim fininho. Taça. Olha só a palavra taça. Se eu esquecer, essa vocês não vão esquecer, não vão querer esquecer nunca. Porque se eu esquecer a cedilha nessa palavra aí, eu vou levar uma taca, né? Quando eu sou mal criado. Olha só, a mãe desse menininho, ele deve ter aprontado bastante, viu? Taca, olha só. Então, taça, se eu esquecer a cedilha, taca, né? Tá certo? Muito bem. Agora, eu quero que a gente pare assim um pouquinho para ouvir uma música, uma canção que fala um pouquinho dessas regras da cedilha, tá bom? Aí a gente vai ouvir e depois a gente comenta ela. Vamos ouvi-la? Veja se não se esquece, pra não cair em armadilha. Não há palavra que comece com C que tenha cedilha. E antes do R e do I, cedilha não aparece. Veja se não se esquece, ora veja se não se esquece. Vai aparecer a cedilha em açúcar, caroço, atenção. Mas em receita e recita, cuidado, cedilha não. Veja se não se esquece, pra não cair em armadilha. Não há palavra que comece com C que tenha cedilha. E antes do R e do I, cedilha não aparece. Veja se não se esquece, ora veja se não se esquece. Vai aparecer a cedilha em açúcar, caroço, atenção. Mas em receita e recita, cuidado, cedilha não. Muito bem. E aí, gostaram? Ok. Então vamos revisar aqui um pouquinho. Revisando. Cedilha no C para dar o som de S. Então, quando eu vejo a cedilha lá embaixo da letra C, eu vou ler como se tivesse ali um S. Muito bem. Estamos só dando uma revisada porque a gente, né, estudou lá no início. Ó, cedilha antes de quais letras? Quais vogais? A, O, U, tá? Uma vez um aluno perguntou, tia, e o ão? Ora, o ão começa com A, não é não? Então, ó, são, não é o A logo depois da cedilha? Então, são também leva cedilha, tá certo? Só aí uma observaçãozinha que uma vez um aluno me perguntou e eu lembrei agora de falar para vocês. Não usamos cedilha com E e nem com I, tá? Tô fazendo um resumo do que a gente viu.
tá bom? E o que a música também falou. Então, não usamos cedilha com E e nem com I. É proibido usar cedilha no início da palavra, então você não vai encontrar palavras que comecem com a cedilha, tá? Essas regrinhas, elas facilitam quando você for fazer uma atividade como essa que nós fizemos lá das gravuras e os nomes das gravuras para completar, tá certo? Isso aí facilita o trabalho de vocês, tá bom? Então vamos lá para a hora da atividade. A dica de atividade para vocês aqui, ó, no livro de vocês, lá na página 64 e 65, página 64 e 65, você vai encontrar esse mesmo assunto, tá? Não é a mesma atividade, claro, porque eu trouxe atividade diferente para vocês, mas é o mesmo assunto, então vai lá, corre lá depois da nossa aula, pega o livro e faz a atividade da página 64 e 65, tá certo? Então era isso, né, para hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau! Não saia de casa, tá? Lembre-se, não saia de casa. Se sair, máscara, álcool e abraço apenas com o coração, distante, só o tchauzinho. Até a próxima aula. Então, vamos lá para mais uma aulinha hoje, né? Nossa aula de português. E hoje aqui a professora Mocinha, né? Sempre aqui com vocês. Então, vamos lá. Vocês vão pegar o livro de vocês aí e vão, né, abrir o livro de vocês lá na página 114, certo? Então, ó, vocês lembram, né, do nosso conto, o último conto que nós vimos aqui na aula anterior, da sopa de carne de língua, né? Então, o que foi? Vocês lembram da fala do rei, que ele disse, uma frasezinha lá, um trecho lá do texto, né, do conto. O cozinheiro foi chamar os caçadores, né, do reino. Depois de algumas horas, já tinha na sua frente língua de cachorro, de gato, jacaré, elefante, tigre, girafa, lagartixa, tartaruga, vaca, ovelha, zebra e hipopótamo. Opa, vocês entenderam alguma coisa que eu falei? Falei rápido e misturei tudo, não foi? Não deu para entender, foi nada. Então, agora eu vou ler devagar. Vejam bem aí na página 114. Ó, o cozinheiro foi chamar os caçadores do reino. Depois de algumas horas, já tinha na sua frente língua de cachorro, gato, jacaré, elefante, tigre, girafa, lagartixa, tartaruga, vaca, ovelha, zebra e hipopótamo. Melhorou? Melhorou, né? Primeira vez eu li tudo rápido. Também, agora eu li mais devagar, mas também está faltando alguma coisa. Vocês percebem? Perceberam o que está faltando? Não, né? Eu acredito que sim. Vamos ver. Ó, vejam bem aí, tá? Na página 14 aí do livro de 114 do livro de vocês. A mesma coisa que eu falei para vocês, né, nessa outra imagem, né, o cozinheiro foi chamar os caçadores do reino. Vocês lembram que a amada dele, né, ele casou, né, com a rainha e foi morar e ela adoeceu, né, e o camponês ensinou para ele que ele fizesse sopa de carne de língua, né? Então ele disse que era para ele pegar a língua de tudo enquanto era bicho que existisse, né, vivente na terra. Então ele foi pegar, né, e ele chamou esse caçador. Vejam só a diferença, ó. Leia o outro texto do conto Carne de Língua, em que o cozinheiro real prepara o sopão para a rainha. Aí nós vamos ver o quê? Qual a diferença? As vírgulas.
Observe as vírgulas em destaque. No livro de vocês, esse trecho aí, vocês podem ver que onde tem a vírgula está até destacada, está de cor azul. Para quê? Para chamar a atenção. Porque eu li lá naquele trecho lá que eu botei na primeira imagem, não tinha vírgula nenhuma. Então não dá para a gente entender, porque fica tudo emendado, né? Não tem sentido. A gente fala, as palavras ficam todas emendadas, como eu falei, né? Então a vírgula vai dar a pausa. E por isso que eu falei tudo rápido. Língua de cachorro, gato, rato, jacaré, elefante, tigre, não dei pausa nenhuma. Falei tudo de uma vez, disparei tudo de uma vez, né? Todas as palavras, né? Então vamos lá. Ó, o cozinheiro foi chamar os caçadores do reino. Depois de algumas horas já tinha na sua frente língua de cachorro, gato, rato, jacaré, elefante, tigre, girafa, lagartixa, tartaruga, vaca, ovelha, zebra, hipopótamo. Reticências, que é mais bichos que ainda tinha, que não foi colocado. A reticência que dá sentido que ainda tinha mais bichos para colocar, mais animais, né? Então, você vê que eu já pronunciei de forma diferente, já mais lento, né? Por quê? Porque a vírgula, ela dá a pausa na fala, certo? Então, agora vocês perceberam, né? Como dá uma diferença aí, né? Porque já falei, já dando aquela pausa de palavra em palavra, né? Agora na letra A, vamos ver aí, tá? As palavras seguidas por vírgula são nomes de animais, certo? Então, em sua opinião, para que serviu o uso das vírgulas nesse trecho? Aquilo que eu falei, né? Para dar pausa, né? De uma palavra para a outra. Eu vou citar um exemplo bem aqui. Eu não sei se vocês já viram em algum lugar, tem assim. Vende-se picolé, din-din, picolé, din-din. Picolé, din-din é um só. Não é picolé, vírgula, din-din. Porque senão vai dizer, vende-se picolé, din-din. Ah, então picolé, din-din. Né? Então é um só. Não, vende-se picolé, que é aquele picolézinho de palito, e din-din, que é aquele do saquinho, né? Então, a vírgula serve para dar pausa, né? Então, elas servem para separar ou listar, né, também nomes de animais citados. No caso aqui desse trecho, né, que nós estamos vendo, é o quê? É nomes de animais, certo? Então, cachorro, ó a pausa, gato, rato, jacaré, elefante, e até porque são vários animais, né? Então tem que ter a vírgula para ir separando, né? Tá certo? Separar ou listar. Por exemplo, se eu for falar em nome de materiais escolar, lápis, caneta, borracha, né? Apontador, são objetos do mesmo, né, da mesma categoria. Então a gente vai ter que botar a vírgula, senão vou ter que colocar lápis borracha. Lápis borracha é um lápis e borracha ao mesmo tempo? Não pode, né? Então, lápis, a pausa na fala, né? Borracha, tá? Então a vírgula ela serve para dar esta pausa e para separar, tá? Os nomes de animais ou de material escolar da mesma categoria, tá bom? Então, na letra B, ó, o narrador citou nomes de diversos animais, um por um. Foi? Por quê que ele citou nomes de animais de um por um? Será que foi para provar que os caçadores do reino eram muito eficientes? Será que foi para expor a diversidade de animais, né, que ia ser posto no sopão? E aí, o que é que vocês acham, né?
foi para expor a diversidade, aquilo que eu falei, né? Que foi para separar, né? Para expor a diversidade de animais. São muitos. Gato, cachorro, rato, jacaré. Então, foi para quê? Para expor a diversidade. E o que é diversidade? As diferentes, né? Os diferentes tipos de animais. Língua dos animais. Certo? Então, foi para expor. Tá? Então vamos lá, né, para frente. Então nós vamos na questão de número 2, na mesma página do livro, né, 114. Eu botei aí 14, mas é 114, certo? É a segunda questão na mesma página. Então observe, ó, a posição da vírgula nesta frase e responda às questões. Tem outra versão, escute bem, soldado. Escute bem, soldado, veja a pausa. Imagine se eu dissesse, ó, escute bem, soldado. Olha como a gente escuta de uma outra forma. Escute bem, soldado. Soldado de solda? Solda? Não, né? Então, escute bem, soldado. E lá também tem outra versão. Por quê? Porque indica que é a fala de alguém. Alguém vai falar, escute bem, soldado. Então, alguém está falando com uma outra pessoa. Certo? Então, a vírgula. Outro. Camponês. O que está acontecendo? Camponês. Olha só, está chamando, né? Atenção, camponês. O que está acontecendo? Teve uma pausa. Camponês, o que está acontecendo? Já pensou, sem ter a vírgula? Vai ficar tudo, né? Numa fala só. Tá bom? Então, a versão lá também, que é uma fala de uma pessoa também, ó. Alguém vai falar. Ou a outra lá também, ó. Majestade, você não compreendeu o que eu disse. Olha só. Majestade, você não compreendeu o que eu disse. A pronúncia, né? Então, é muito importante a vírgula, porque vai dar a pausa. Certo? Então, com que objetivo foram usadas as palavras em destaque? Vejam só, para se dirigir à pessoa com quem os personagens estão falando. Eu disse, né? Ó, escute bem. Ele está dizendo para alguém. Então, tem que ter a vírgula também, né? Camponês, o que está acontecendo? Né? Então, essa vírgula, majestade, você não compreendeu o que eu disse. Então, tem outra versão ali também, que é também o que uma pessoa vai falar para dirigir a fala a alguém. Certo? Na letra B, a posição da vírgula modificou o objetivo das palavras em destaque ou apenas ajudou a organizar as frases? O que vocês, de acordo com a explicação, o que vocês podem responder, né? A posição da vírgula, ela não vai mudar, alterar, ela ajuda a organizar as frases, né? Por quê? Porque, né, as pessoas com quem ela fala, independente da vírgula aparecer antes ou depois, o importante é a vírgula para dar a pausa e para separar a fala. Tá certo? Vejam como é muito importante isso. Às vezes a gente fala tão rápido, esquece. No momento que você fala, a vírgula vai dar aquela pausa para você, né? Para não ficar tudo emendado. Certo? Então ela organiza a fala, organiza as frases. Certo? Então, ó, a vírgula ela é empregada para separar itens em uma numeração, como na atividade 1, né? Que foi lá naquela atividade que nós vimos, né? Da língua de quê? De rato, cavalo, que mais? Sapo, né? Então, ela vai, né, separar, como na atividade 1, e nos vocativos também. E aonde é que eu vejo o vocativo? Bem aqui, ó. Onde está outra versão. Escute bem, soldado.
Então, aqui é um vocativo, certo? Escute bem, soldado. Aí, se tivesse assim, como ela diz bem ali, ó, lá na letra B, que a posição das vírgulas ajudou a organizar as frases, né? E se a vírgula vier no final ou vir no começo, vai alterar? Não, ele vai também organizar as frases, porque não vai alterar, né, o sentido, né? Tá bom? Então, as frases, porque as palavras se referem à pessoa com quem a gente está falando. Se colocasse assim, ó, soldado, vírgula, escute bem, teria que ter a vírgula também, né? A versão soldado, opa, eu estou falando com alguém, chamando alguém, soldado, escute bem. Então ali soldado teria a vírgula também. Ela pode vir antes, pode vir depois, tá bom? Ali, ó, vou voltar aqui, pronto. Então, aí os vocativos, né, vocês entenderam. Então, separando as palavras usadas para se dirigir a alguém do restante da frase. Vou ler aqui novamente, ó. A vírgula é empregada para separar itens em uma numeração. É numeração, é numerar. É numerar, é dizer, é escrever, é falar, né? Eu estou enumerando o nome dos animais da sopa de língua para fazer o sopão. Então, estou enumerando, dizendo um por um, né? Sapo, é rato, né? Então, um por um, eu estou enumerando porque é da mesma espécie, tá? Da mesma categoria, tá bom? Então, vamos lá, né? Então, a vírgula é empregada para separar itens de uma enumeração, como na atividade 1, que nós vimos lá, né? E nos vocativos, que é aquela, né? Soldado, escute bem, né? Separando as palavras usando para se dirigir a alguém do restante da frase, como na atividade 2, que nós vimos, acabamos de ver, né? E conferir, né? Entre outros casos. Então, na atividade aí na 3, né? Que é na página 115. Sente-se com um colega, ou no caso aí na casa de vocês, né? Com o papai, com a irmã, né? Aí do ladinho de vocês. E vejam essa questão bem aí, ó. Releio este trecho do conto Carne de Língua. O rei esperou, mas a rainha não melhorava. Vejam só, nessa parte, o narrador listou por 3 vezes, olha, esperou e esperou. E aí, ó, 3 vezes a palavra esperou. Para que serviu o uso da vírgula em destaque? Exatamente também para que ele esperou? Serviu também para separar. Imagine, ó, ele repetiu a palavra esperou. Se não tivesse a vírgula, vamos ler a diferença, ó. O rei esperou e esperou. Esperou. E esperou. Então, esperou, ficou numa só palavra, né? Por quê? Porque não tem a vírgula para separar. Então, serviu para separar a primeira ocorrência, né? Que é esperou, da palavra esperou, da segunda ocorrência dessa palavra. Por exemplo, esperou. Às vezes a gente até no dia a dia a gente fala, e eu esperei. Costumamos também falar assim, né? Então, a vírgula para separar, tá? Para dar aquela pausa, senão vai ficar emendado, vai ficar junto as palavras. Esperou e esperou. Ótimo, né? Então, entenderam, tá? Então, na letra B, né? Vamos só rever. Na letra A, nessa parte, o narrador listou por 3 vezes a palavra esperou, está até separada ali em negrito para chamar a atenção, né? Qual a palavra que foi repetida, né? Então, para que serve o uso da vírgula em destaque? Para separar, né? A primeira ocorrência que ele esperou, então ele esperou muito, né? Não é isso? Esperou
esperou, então ele esperou demais, né? Então foi para separar, tá bom? Então na letra B, para que serviu a repetição dessa palavra? Vejam que eu repeti, né? Ó, esperou e esperou, né? Então, para que serviu a repetição dessa palavra? Assinale a alternativa correta. Para indicar que o rei simplesmente esperou, né, pela melhora da rainha, para expressar que o rei esperou bastante tempo pela melhora da rainha, ou para dizer que o rei esperou pouco tempo pela melhora da rainha. E aí, qual? Para expressar, né, que o rei esperou bastante. Vejam só, olha, esperou e esperou. E quando a gente fala, né, que a gente diz, eu fui, aí eu esperei e esperei, então dá sentido o quê? Para expressar que o rei esperou bastante, né? Bastante tempo para a melhora da rainha, né? Então, aí você vê como é importante a vírgula, né? Para a gente ter essa pausa na fala, né? Para a gente não falar agoniado, né? E na letra C, reescreva o trecho nas linhas abaixo, fazendo o mesmo tipo de repetição na frase. Mas a rainha não melhorava. Para reforçar o tempo passava, o que ela não melhorava. Use vírgula onde for necessário. Como é que vai ficar? O rei esperou, mas a rainha não melhorava e não melhorava. Então ele passou muito tempo esperando para ele melhorar e ela também passou muito tempo para melhorar. Tá certo? Então, meus amores, a aula hoje é sobre vírgula, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima aula, tá bom? Continuem se cuidando aí com as mãozinhas, né? Lavando as mãos, tá? E até a próxima aula. Um beijo para vocês. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos iniciar nossa aula hoje com muita gratidão, agradecendo a Deus por tudo, por mais um dia, por estarmos bem, não é verdade? Sempre gratos a Deus e mandando aquele beijo especial, não é? Para aquela galerinha que está acompanhando as nossas aulas. E hoje nós temos aí o João Vitor, né? João Victor, o Paulo Henrique e o Guilherme Melo, né? Lá do Benedicto dos Santos Lima, da professora Ana Carla. Um beijo aí para minha amiga Ana Carla, não é? Todos os professores que têm mandado, que têm enviado aí as fotos das crianças para a gente, tá certo? E hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas trabalhando com o nosso livro, né? O Aprender Juntos. E eu gostaria de que, se alguém ainda não pegou o seu livro, que pegue agora, que a gente vai trabalhar com ele, tá bom? Então, vocês abram aí, o meu já está aqui aberto na página. Abram aí na página 54 ou 56, não é? Hoje nós vamos trabalhar com a seção Caminhos da Língua, certo? O uso da letra L e da letra U em final de sílaba. Tá bom? Combinado? Então vamos lá. Encontraram aí página 54 ou 56? Beleza. Então vamos lá. Leia as palavras do quadro retiradas do texto teatral, viu, gente? Ainda lá do Vento e o Sol. Então vamos ver que palavras são essas. Sol, fácil, imóvel. O que essas palavras têm em comum quanto ao uso da letra L?
Observem aí que a letra L está em destaque, não é? O que elas têm em comum, não é isso? Descobriram aí? Todas elas são terminadas, não é? Com a letra L aonde? No final. Isso mesmo. O som representado pela letra L é igual ou diferente nessas palavras? Vamos ler de novo. Sol, fácil, imóvel. O som é igual ou diferente? Igual, não é, gente? Muito bem. O som, ele é igual. Vamos para a questão número 2. Nós temos aí um quadro com 2 grupos de palavras, né? Vamos aí observar. No grupo 1, nós temos as seguintes palavras. Lembrando aí que o L é que está em evidência, não é? O som da letra L. Mochila, livro, calor, iluminação. São as palavras do grupo 1. No grupo 2, álbum, teatral, filtro, solto. Em qual grupo de palavras o som representado pela letra L é igual ao das palavras do quadro da atividade 1? Vamos aí com calma. As palavras do quadro da atividade 1 eram sol, fácil e imóvel. Dê uma olhadinha aí no livro, né? Agora está perguntando qual desses 2 grupos o som da letra L é o mesmo dessas palavras que a gente acabou de ler na atividade 1. É o grupo 1 ou é o grupo 2? Isso, muito bem. O grupo 2, não é? O som da letra L é o mesmo. Agora a letra B. Em qual grupo a letra L está em início de sílaba antes da vogal? Repetindo. Em qual grupo a letra L está em início de sílabas antes da vogal? Vamos observar? Ó, nós temos aí no grupo... Isso, no grupo 1, gente. Olhem lá. Mochila. O L está no início da sílaba, né? A sílaba lá. E antes da vogal, I. Não é isso? Nós temos aí o livro. Ele não tem nenhuma palavra antes, mas ele está no início de uma sílaba, não é? Que é a sílaba li. Nós temos calor, não é? Que está aí no início da sílaba, ló, não é? E aí antes dele tem a vogal A. Iluminação. O L está no início da sílaba lu. E antes tem a vogal I. Então aí é o grupo 1. Parabéns para quem acertou. Agora vamos analisar com muita calma. O que se pode dizer sobre a diferença do som representado pela letra L nas palavras dos grupos 1 e 2? Essa questão aí ela tem que ser feita com bastante atenção. Vamos fazer juntos, tá? Essa questão, porque ela é bem assim, requer bastante atenção. Então vamos lá. Acompanhem comigo aí essa resposta. O som representado pela letra L, que está no início da sílaba antes da vogal, é o caso ali do grupo 1, não é? Observem. Mochila, livro, calor, iluminação. O som da letra L é diferente, vejam aí pela pronúncia, é diferente do som representado pela letra L no final da sílaba, né? Depois da vogal. Olha a diferença, mochila, né? O LA, lá. É totalmente diferente o som do L quando ele vem ali acompanhado ali da vogal, não é? Ele vem ali depois da vogal.
álbum. Olha a diferença, né? L-A, lá. Mas quando eu inverto, a L fica al, não é? Então são sons completamente diferentes. Atenção aí. Então vamos lá. Leia as palavras desse outro quadro. No grupo 1, sopra, vence, sente. No grupo 2, soprou, venceu, sentiu. Qual dos dois grupos de palavras indica ações que já aconteceram, né? Vamos lembrar aí dos verbos, né? Já aconteceram, os verbos estão no presente? Não, no passado, né? Já aconteceu. Super fácil essa, não é, gente? Qual dos dois grupos nós vamos encontrar essas palavras, esses verbos que já aconteceram? Boa, muito boa aí, já responderam, não é? O grupo 2. Letra B. Qual dos dois grupos de palavras representa ações no presente? Fácil, né, gente? O grupo 1. Sopra, vence, sente. Todas essas ações estão sendo feitas ali no presente, no agora, não é? Agora nós temos aí a quarta questão. Agora vamos observar. Os verbos podem indicar ações no tempo presente, passado ou futuro. Nós vimos isso na nossa aula anterior, não foi? Existem muitos verbos no passado que terminam em ou, eu, iu, não é? Observe estes exemplos retirados do texto. Aí é o diálogo dos pombos ainda, não é? She complicou. Ok, você venceu. É mesmo mais forte do que eu. Nós temos aí destacado esses dois verbos, complicou e venceu. No final, está escrito com L ou com U? Com U, não é, gente? Aí tem uma tarefinha aqui no livro, que é da letra A, está pedindo para você se juntar a um colega, né? Mas você vai fazer aí em casa, né? Se você precisar, pede ajuda aí ao irmão, ao primo, quem tiver em casa, a mamãe. E você vai pesquisar em jornais, em revistas, você vai pesquisar, acompanha aí, ó, outros verbos que indicam tempo passado. Aí você vai ver se você vai encontrar algum deles que no final se escreve com L, tá certo? Entenderam aí? Pesquisem verbos no passado. Os que eu trouxe aí no livro, todos terminam com U. Aí você vai ver, vai comparar e vai dizer se você vai encontrar algum verbo no passado que termina com L, no passado. Tá bom, meus amores? Essa escrita com L, com U, às vezes confunde mesmo, né? Eu trouxe aqui algumas dicas, tá bom? Para vocês aprenderem aí com relação a essa escrita. Quando é que eu escrevo L? Quando é que eu escrevo U? Existem outras regras que a gente vai aprender no longo do tempo, da jornada de estudo. Não dá pra gente ver tudo agora e também não se preocupem em assimilar tudo agora, né? Com o tempo a gente vai se familiarizando, tá certo? E vai dar tudo certo aí no final. Mas vamos aí ver algumas dicas. A dica número 1, prestem atenção. Quando a palavra indicar ação, eu termino com a letra U. Por exemplo, viajou, beijou. Olha aí, gente, nós acabamos de ver os verbos no passado, não é? Terminam com U. Então, aí está indicando ação também, né? Viajou, beijou, algo está sendo feito, indicando uma ação. Então, quando acontecer isso, no final você vai escrever a letrinha U. Vai colocar L? Jamais, de jeito nenhum. Agora, quando a palavra não indicar ação, aí sim, termina com L. Vamos ver alguns exemplos. Anel, né? Anel não é ação, é o nome de um objeto, né?
Então termina com L. Legal também termina com L, viu? Como é fácil, é só a gente prestar atenção. Então, quando indicar ação, coloco a letra U no final. Quando não indicar ação, coloco a letrinha L no final da palavra. Vamos para a dica número 2. Prestem atenção. O é usado no final da palavra quando ele sozinho é tônico. Como assim, professora? Tônico. Quando ele é pronunciado com mais força. A sílaba tônica é aquela que se destaca na palavra. Você fala ela com muita força. Então, quando o U está sozinho no final da palavra, sem dúvida, quando ele é tônico, é letra U, tá? Jamais você vai escrever, exemplo, baú. Você não vai escrever um L no final, né? Até porque ele está aí acentuado, né? Dizendo que ele é com força. Está sendo falado aí, baú. Tem aquele peso quando você fala, não é? Então, letra U sempre. Já U também é outro exemplo de palavra quando esse U ele é tônico no final. Estão compreendendo? Ótimo. Então, vamos lá. Agora, quando é que eu uso a letra L, não é? L é usado quando a sílaba tônica final, não é? Total, ela é tônica, né? Então, quando a sílaba final, a sílaba toda é tônica, eu vou usar a letra U. Por exemplo, afinal, olha aí o L aparecendo, a sílaba toda, qual é a última sílaba aí, gente? Now, né? Então, quando a sílaba ela é tônica, completa, você vai colocar a letra L. Outro exemplo, legal, né? Qual é a última sílaba? Gal. Então, letra L. E depois temos aí mais um exemplo, moral. Então, letra L também. Vamos recapitular. Quando for no final a letra U sozinho, for aquela sílaba sozinha, o U e tônico, já sabe, já estou dizendo, letra U. Agora, quando for a última sílaba toda, que for tônica, você vai escrever a letra L. Ô, professora, tá complicado, não se preocupe, né? Vai dando certo, a gente vai fazendo, se for errando, vai corrigindo e vai dando certo. A gente vai aprendendo aí, quando você menos esperar, já está craque aí, não está mais errando nada. Então, gente, é claro que toda boa regra tem suas exceções, não é? E por que isso acontece? Porque a língua portuguesa, ela se originou de várias línguas, né? Então, ela tem um pouquinho de cada. Às vezes parece complicado, mas não é. A gente vai praticando, a gente vai exercitando e depois, vai dar tudo certo, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Espero que vocês tenham aí memorizado as dicas que a gente deu. Reforcem aí com as atividades do livro. Não esqueçam de fazer a atividade de recorte e colagem, tá bom? Peçam ajuda em casa aí. Façam tudo direitinho. Fiquem em casa, se cuidem, Um beijo pra vocês, meus amores. E não esqueçam, gente, a escola ela não parou. Ela apenas se multiplicou aí na sua casa, em todos os nossos lares. Tchau, meus amores. Fiquem com Deus. Quem quer ouvir mais uma história, venha comigo e não se demora. Quem quer ficar feliz assim, venha pra cá bem junto de mim. Hoje nós temos mais uma contação de história. Adivinhe só, hoje eu convidei um personagem incrível.
que se chama O Patinho Feio. A nossa história pertence a Christian Andersen. Ele, sabe o que foi que ele escreveu? Essa história é belíssima. Há muitos e muitos anos, lá na Dinamarca. E ele enviou pra gente. Hans era um escritor fantástico. Vem ouvir essa história comigo. Era uma vez um patinho feio. Ah, mas ele não era feio. Vamos descobrir aonde estava a beleza dele? Vem comigo. Num granja do vilarejo, muito bonito, nasceu dentro de uma casca de ovo um patinho. Ele era diferente. Isso ele pensava. E as pessoas também. Ah, que interessante. Logo que sua mãezinha o viu, disse-lhe: Nossa, como você é feio, meu filho! E todos os irmãos também ficaram surpresos diante daquele patinho tão feio. E começaram a falar: Patinho feio! Patinho feio! Patinho feio! Ah, mas ele não estava tão feliz assim, porque ele acabara de nascer, tinha quebrado a sua casca e ele estava ali com os seus irmãos. Adivinhe só, com o tempo as coisas pioraram. Sendo diferente dos seus irmãos, estes não deixaram nem provar comida e diziam: Você é muito feio! Você é muito feio! Quá, 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 quá. Ai, que triste! E ele ficava com a boquinha assim, ó. Que triste! A sua família estava rejeitando porque ele tinha nascido diferente. Isto é, eles pensavam. Mas o que aconteceu? Ninguém o queria por perto. E ele, entristecido, um dia, olhando-se nas águas do lago, disse para si mesmo: Sou feio, muito feio, feio mesmo. Eu acho que eu vou me embora. Até ele acreditou que era feio. De tanto os seus irmãos e a sua família, né, sua mãe e seu pai, dizer para ele que ele era feio, ele estava acreditando. Decidiu então ir embora. Sair dali, da casa dele, daquele lago maravilhoso que ele tinha nascido. Sozinho pelo bosque, foi procurando um lugar onde ninguém zombasse dele. E ele nadou, 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 para bem distante, porque ele não era aceito pela sua família e ele estava se sentindo diferente. Ah, como é triste, que pena. Encontrou uma casinha no bosque, onde passou todo o inverno. Vocês sabem que no inverno chove bastante, a gente sente frio. Ele também sentiu e foi lá se agasalhar. Todos os dias ele colocava assim, olha, o rosto na janela e ficava: Eu não tenho ninguém, eu sou sozinho no mundo, ninguém me quer, ninguém me ama. Ah, que peninha, não é? Que o patinho estava sozinho. E quando finalmente a primavera chegou, que é a estação das flores, estava o bosque repleto de flores de todas as cores, vermelhas, amarelas, rosas, laranjas. O bosque estava lindo, com flores nas árvores. Ele saiu e foi dar umas voltinhas, todo faceiro, se rebolando de um lado para o outro, no meio das flores. Quando de repente, adivinhe só o que aconteceu? Aconteceu algo surpreendente, gente. Adivinhe? Chegou a um lago, a um outro lago, porque ele tinha fugido do lago que ele tinha nascido.
Aí ele ficou olhando. Estou vendo algo estranho. Uma patinha que, de tão bela que era, prendeu-lhe totalmente a atenção. Ele abriu o bico, admirado. E qual não foi a sua surpresa quando também contemplou-se nas águas tranquilas? Ele percebeu que ele era lindo e que a beleza dele estava além das penas do corpo que ele tinha, do pescoço majestoso que ele tinha. Ele era bonito, só que ele não sabia, e nem os irmãos dele também. Adivinhe só o que aconteceu? E aí, ao se olhar naquele lago, onde tinha algumas flores sobre o chão, ele percebeu que ele era exatamente igual àquela linda patinha. E ele rapidamente piscou os olhos, e a patinha também, admirada da beleza daquele pato. O que havia acontecido? É que o nosso amiguinho, na verdade, não era um pato. Ele não era um pato, não era um marreco. Ele era um cisne, um majestoso cisne com pescoço longo. Era que andava sobre as águas assim. Ele nadava lindamente. Adivinhe só o que aconteceu. Os dois, o patinho e o cisne, né? Que eles pensavam que era só um pato e que não era. Era cisne mesmo. Olhou para a patinha, que também era um lindo cisne. Aí adivinhe, os dois, ao piscarem os olhos, resolveram se casar. Foi uma grande festa. Naquele momento, apareceram vários filhotes e vários amigos, porque ia ter uma grande festa no lago. Todos aplaudiram. A família do patinho, que outrora chamava ele de patinho feio, também foi convidada. Sabe por quê? Porque aconteceu um lindo casamento. Imagine, foram chamados o pato rei, a pata rainha, e todos fizeram uma grande festa no lago. Adivinhe só, cantando a música que todo mundo já conhece. Assim, ó. E foram felizes para sempre. Ele descobriu que a beleza dele estava muito além daquilo que ele podia ver. E às vezes a gente olha para os outros e faz um julgamento. Diz, olha, a roupa não está bonita, o cabelo não está bonito. E aí vejam só, o que você acha quando você veste um vestido, você que é menina, ou você que é menino, coloca uma roupa e as pessoas ficam dizendo, está feio. Você fica como? Alegre ou triste? Você fica triste. E é o que aconteceu com o nosso patinho. Quando ele nasceu, a mãe achou ele feio, os irmãos acharam ele feio, todos ao redor do lago acharam ele feio, mas ele descobriu que a beleza dele ia além. E é isso que nós devemos fazer. Por exemplo, na nossa história, a tia Zezé colocou uma roleta aqui com alguns sentimentos, que são sentimentos e valores que vão representar a nossa história. Vejam só, eu tenho afeto, que é o que ele precisava. Todo mundo precisa de afeto. Temos também o quê? Diálogo. Não teve conversa. Eles todos julgaram, acharam que ele era feio e expulsaram ele. Faltou diálogo. Também cuidado. A família não cuidou do patinho. Não quis nem saber. Na hora que ele nasceu, foram logo dizendo, ó, você é feio. E ele triste foi embora. Compreensão. Não houve compreensão. Porque ninguém levantou o dedo ou a asa para dizer assim, ó, fica, fica, fica. Não, todo mundo só foi repetindo, você é feio, você é feio. Não houve confiança. Ele ficou tão triste que ele não confiou em ninguém e queria ir embora. E sabe, faltou também harmonia, carinho, amor, que é o que precisa ter na nossa família. A gente precisa desses sentimentos para viver melhor.
Bom, já conhecemos os nossos sentimentos que passaram por essa história. Tem outros que vocês vão descobrir. Só que eu queria conversar com vocês para fazer uma atividade. Vem comigo! Lembra que a nossa história falou de um cisne? O nome desse cisne, que a gente pensava que é um tipo de pato. Vejam só, eu tenho a letra P, a letra A, a letra T e a letra O. Vamos contar comigo quantas letras tem a palavra pato? Eu vou usar os meus patos de colheres. Olha só o que foi que eu fiz. P, A, o T e o O. Eu fiz 4 patos para representar a quantidade. P, A, T, O. Olha só, e fiz também a letra P, para que todo mundo compreenda e saiba escrever, que nós temos o P maiúsculo e o P minúsculo. O maiúsculo nós podemos escrever o nome de pessoa, de lugares, os apelidos. E os minúsculos nós podemos escrever os nomes dos objetos. Pente, pipa, porta. A gente pode escrever. Aprendeu tudo isso? Vem comigo agora confeccionar um lindo pato. Ah, tia Zezé, eu não vou saber. Você vai usar a magia do que você tem. Tia Zezé, vai ser fácil? Vai. Você vai usar um papel que você tem em casa, pode ser um papel cartão, ó. Eu usei o papel cartão, ó, com lado branco. E você vai fazer 2 círculos. Estou aqui com eles. Fiz os 2 círculos, ó, tia Zezé, vou botar aqui para você ver. 2 círculos. Um pequeno e outro grande, que você vai confeccionar este lindo pato. E fiz as asas, 2 asas brancas. Vou colocar do outro lado para você ver melhor. Ó, 2 asas. Tia Zezé, o que eu faço? Posso fazer para você? Vou mostrar aqui. Olha só, tia Zezé, como é que você faz? Primeiro, eu coloco o círculo grande, depois eu coloco o círculo pequeno, ó, aqui são os olhos que eu vou colorir. Tia Zezé, é fácil, ó. Você faz um círculo, outro círculo e vai colorir, ó. Você já está confeccionando o seu patinho. Como é tudo branco, eu fiz um risco. Porque o meu patinho aqui era da cor do papel que eu tinha. Fiz um risco. Depois eu fiz 2 círculos, que eu vou recortar com a tesoura. E depois eu peguei e fiz 2 asas que eu vou colocar aqui, ó. Essas asas, tia Zezé, ele vai voar? Não, ele vai nadar. Adivinhe só, você vai pegar uma bacia, encher com água e vai fazer o seu patinho nadar. O meu, eu coloquei aqui, ó, e ele vai caminhar no meu quintal, ó. Olha só, desculpa. Vou colocar aqui, ó. Olha só como é que ele vai, ó. Quá, 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 quá. Tia Zezé, faltou o bico do meu pato. Não tem problema. O bico do seu pato está aqui que você pode fazer. Cadê a tesoura? Olha só, vou fazer o bico do seu pato. Dá uma volta. Ó, tia Zezé, pede ajuda à mamãe. A mamãe pode fazer o bico do seu pato. Fácil, tia Zezé. É bem fácil. Você com a tesoura, olha. Coloquei o bico do seu pato e colei. Fácil. Atividade perfeita. Ah, tia Zezé, mas eu não tenho todo esse material. Mas você tem folha de chamex e eu vou te ensinar a fazer outro pato. Quer ver? Vem comigo. Olha só, com as suas mãos. Você pode usar, eu usei a esquerda, ó. Olha só como eu usei a esquerda e risquei. Você pode usar a direita. Vai depender da posição que você quer. E aí, tia Zezé, o que foi que eu fiz? Eu confeccionei essa parte do pato, ó. Certo? Coloquei o bico, coloquei as duas, né? As 2 pernas do pato, ó. 1, 2. E aí você vai colorir da cor que você quiser. Bom, mas aí, atividade perfeita e fácil.
Se você quiser também pintar sua mão, você pinta. E aqui você pode carimbar, você escolhe. Eu escolhi desenhar, porque eu usei a minha caneta mágica para riscar. E você pode usar a tinta guache e carimbar e contornar. Perfeito, tia Zezé, atividade linda. Mas aí também eu confeccionei outros patos, os meus patos mágicos. Eu confeccionei um pato vermelho, azul, amarelo e verde. Por que, tia Zezé? Adivinhe só. Porque nós vamos aprender uma música, a música do pato colorido. E aí, na música do pato colorido, vai ter as 4 cores. Tia Zezé tem sim, mas tem um segredo. Olha no nosso cenário e descubra, identifique aonde você pode encontrar a letra P de pato. Quero ver você encontrar. Vou me esconder. Quero ver se você encontra. E outra coisa interessante. Olha para minha cabeça, que eu fiz um chapéu de pato e é fácil você fazer. Vejam só, eu peguei uma tira, coloquei aqui o cabelo do pato e fiz a aba de um boné. E olha como ficou engraçado. Olha só que pato engraçado, você também pode fazer. Mas vem comigo aprender a música do pato colorido. Cada vez que você ouvir, você pode levantar um pato para identificar a cor. Quer aprender? Eu vou ensinar a você. Vem comigo! O patinho amarelinho resolveu mudar de cor. Usou tinta colorida e azul ele ficou. Viu o patinho azul, viu o patinho azul, viu o patinho azul, viu o patinho azul. O patinho azulzinho resolveu mudar de cor. Usou tinta colorida e vermelho ele ficou. Viu o patinho vermelho, viu o patinho vermelho, viu o patinho vermelho, viu o patinho vermelho. O patinho vermelhinho resolveu mudar de cor. Usou tinta colorida e verdinho ele ficou. Viu o patinho verdinho, viu o patinho verdinho, viu o patinho verdinho, viu o patinho verdinho. O patinho que era verde resolveu mudar de cor. Usou tinta colorida e amarelo ele ficou. Viu o patinho amarelo, viu o patinho amarelo, viu o patinho amarelo, viu o patinho amarelo. O patinho amarelinho resolveu mudar de cor. Usou tinta colorida e azul ele ficou. Viu o patinho azul, viu o patinho azul, viu o patinho azul, viu o patinho azul. O patinho azulzinho resolveu mudar de cor. Usou tinta colorida e vermelho ele ficou. Viu o patinho vermelho, viu o patinho vermelho, viu o patinho vermelho, viu o patinho vermelho. O patinho vermelhinho resolveu mudar de cor. Usou tinta colorida e verdinho ele ficou. Viu o patinho verdinho, viu o patinho verdinho, viu o patinho verdinho, viu o patinho verdinho. O patinho que era verde resolveu mudar de cor. Usou tinta colorida e amarelo ele ficou. Viu o patinho amarelo, viu o patinho amarelo, viu o patinho amarelo, viu o patinho amarelo. E aí, criançada, gostaram dos patinhos coloridos? Vão brincar com eles em casa? Até a próxima aula!